Boa noite. Boa noite. O coordenador da Defesa Civil de Mossoró, o subtenente Gama, é o nosso entrevistado de hoje. E um novo bloco partidário é criado na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Você participa com a gente. Nosso assunto, como você já viu no iniciozinho do programa, são as chuvas em Mossoró e o trabalho da Defesa Civil aqui na cidade. Se você tem dúvida para mandar para o subtenente Gama, escreve através das nossas redes sociais, Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenáriopolíticotcm. Conversa com a gente no programa de hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Você pode participar, interagir conosco, a gente aguarda a sua participação. O que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, aqui em Mossoró, onde você estiver, a gente está aqui à disposição, os contatos sempre aparecendo na tela para você interagir conosco. Vamos falar já de Câmara. O Legislativo moçoroense criou na sessão de hoje mais um bloco parlamentar. Em busca de mais espaço de fala, agora são 5 blocos no Parlamento Municipal. Pablo Aires e Marleide Cunha são os membros do novo bloco partidário criado na sessão desta quarta-feira, na Câmara de Mossoró. A criação foi questionada pelo líder governista. Ele levantou dúvidas quanto à participação de Marleide Cunha como membro, já que a parlamentar compõe a mesa diretora como primeira secretária. Mas o regimento interno permite a presença de vereadores que compõem a mesa como membros de blocos. A liderança do novo bloco, chamado Progressista, é de Pablo Aires. Este é o quinto bloco formalizado na Casa Legislativa. Além da oposição e governismo, com lideranças de Francisco Carlos e Genilson Alves, respectivamente, há também os blocos da minoria, Podemos e o Progressista. Aumentar o tempo de fala de suas lideranças foi o que estimulou a formalização dos novos blocos. A criação de um originou a formação dos demais, como disputa por mais espaço entre a minguada oposição e os independentes e o governismo. Pois é, e segue então essa ideia de criar os blocos parlamentares para aumentar ali os espaços de fala, nessa estratégia que iniciou ali da oposição, né? Como só tem 3 vereadores, tem pouco espaço e foi criado ali assim que o vereador Zé Peixeiro deixou a bancada governista, rompeu com o prefeito Alisson Bezerra, criou esse bloco aí independente, o bloco da minoria, e logo depois foi criado o bloco do PSD e do Podemos, com Raério Araújo, que é governista, e agora sim mais um bloco da oposição /independência, né, Vanúvio? Fica aí, então, as estratégias políticas sendo utilizadas para que o eleitor moçoroense tenha aí mais chances de ouvir os vereadores. Na verdade, eles querem que o eleitor tenha mais chances de ouvi-los ali nos debates das sessões plenárias na Câmara de Mossoró. E eu digo eleitor e não somente cidadão moçoroense, porque tudo tem a ver, tudo tem relação com a influência que se pode exercer, que se consegue alcançar ali dentro da Câmara Municipal, que já rende frutos para os pleitos seguintes. Pois é, Carol, a gente percebe aí que estas articulações são realmente pelo poder de fala. A liderança vai ter ali a qualquer momento na sessão não mais do que 5 minutos, né, para puxar algum assunto ali de interesse. Então são pelo menos 5 nomes que poderão debater ali durante a sessão. Poderá transformar ali uma sessão que duraria 2 horas em uma sessão de 3, 4 horas, dependendo do assunto a ser debatido. Mas o governismo mantém ali o maior número de parlamentares e as outras bancadas com no máximo 2 representantes. A oposição agora tem 2, o bloco PSD Podemos também 2, a minoria ali, a independência, também 2, e agora este novo bloco
2 parlamentares. Então, realmente, o governismo continua a liderança, no entanto, a junção dos outros, tirando o PSD Podemos, poderá, sim, em algum momento, interferir, visto que o Gideon Ismaías não está mais lá no governismo. Então, é preciso fazer uma conta matemática no papel antes de qualquer votação importante na Câmara. Exatamente. E assim nós vamos acompanhando a Câmara de Mossoró, que não está em recesso. Esse ano, o cidadão moçoroense, Vonúvio, não pode dizer que os vereadores não trabalham, porque geralmente a população costuma criticar os parlamentares pelo excesso de recessos. Este ano não está tendo isso, não. Toda a confusão em torno do orçamento municipal está fazendo com que no mês de janeiro, pleno veraneio, os vereadores estejam indo às sessões ordinárias para terminar as análises das leis orçamentárias anuais. Pois é, Carol, hoje teve a sequência, a leitura da redação final da Lei de Diretrizes, segue aí, né, a articulação para a aprovação da peça orçamentária. Vamos ver como é que vai ficar aí para os próximos dias. Exatamente. Agora vamos falar das chuvas em Mossoró, a possibilidade de chuvas, previsões e o trabalho da Defesa Civil de Mossoró. Na semana pós-Natal, a gente já viu aqui em Mossoró uma chuva muito forte que aconteceu. Nesta semana também, logo no iniciozinho, ali na segunda-feira, você, se estava em Mossoró, viu, se não estava, ouviu falar na rápida chuva mais intensa que aconteceu aqui na cidade e os transtornos causados. E aí todo mundo se volta realmente para a Defesa Civil do município para entender como é que vem se fazendo esse trabalho ali de prevenção de maiores transtornos e inclusive de tragédias aqui na cidade, em chuvas que possam vir, que possam acontecer aqui na nossa cidade. O subtenente Gama, coordenador da Defesa Civil de Mossoró, está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, subtenente Alcivan Gama, que está aqui. Como é que vem sendo feito, então, esse monitoramento, agora que começa o alerta na cidade de Mossoró em relação ao período chuvoso? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio, telespectadores. Pois é, desde o início de 2001 que a Defesa Civil passou a monitorar as áreas de risco em Mossoró. Então, em janeiro de 2001, nós começamos o trabalho e nós conseguimos monitorar 87 áreas de risco de alagamento dentro da cidade. A partir daí, com as chuvas que chegaram esse ano, o que nós estamos fazendo? Nós estamos revisitando cada um desses pontos para ver como esses pontos se comportam, já que a Prefeitura de Mossoró, ela fez manutenções em todos esses pontos que nós levantamos já no início de 2021. Então, a gente está vendo como é que essas áreas estão se comportando. Esse é o trabalho da Defesa Civil atualmente com relação às chuvas. A Prefeitura, a Defesa Civil, foi pega de surpresa com a chuva da segunda-feira? Nós tínhamos um alerta para 15 milímetros. Então, de certa forma, quando você tem uma previsão de 15 milímetros e chove 56, como aconteceu em determinados bairros de Mossoró, de certa forma, nós fomos pegos de surpresa, sim. Como aconteceu em 2021 também, em um determinado, não lembro com precisão qual o dia e o mês, mas nós tínhamos uma previsão de 5 milímetros, choveu 100 milímetros à noite. Então, causou muito transtorno na cidade. Então, de certa forma, é uma chuva que nós temos uma previsão de 15 milímetros. Sequer nós precisamos emitir alertas para a população e chove 56 milímetros, aí sim é pego de surpresa. E uma chuva torrencial, como aconteceu, 56 milímetros em 40, 50 minutos, logicamente vai haver acúmulo de água dentro em alguns pontos da cidade. E aí, a partir de agora, quais são as previsões? Nós conversamos com meteorologistas que afirmaram que isso é somente uma frente fria e ainda não é o período chuvoso. Como é que vocês vêm acompanhando isso? Realmente, existe um fenômeno Laninha que pode nos trazer boas chuvas, final de janeiro, fevereiro e março. Ainda não é o período chuvoso, mas nós acompanhamos diariamente os canais nacionais de meteorologia, como o IMET. Então, nós acompanhamos e, se por acaso, como aconteceu ontem, não choveu, mas o IMET ele emitiu um alerta para a região de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que nossa área poderia chover em torno de 50 milímetros. Com esse alerta, nós passamos para a população essa informação, que ela se preparasse para que de ontem para 10 horas de hoje da manhã poderia ocorrer essa chuva ou não. Não ocorreu.
mas estamos diariamente de olho nessas informações do INMET e se houver alerta amarelo, que são chuvas acima de 20 milímetros, aí nós passamos a informar a população. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e conversa mais com o subtenente Gama, coordenador da Defesa Civil de Mossoró.